Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Glória a Deus. E que a gente tenha um tempo abençoado na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos, em nome de Jesus. Se você está chegando a primeira vez, se inscreve para acompanhar a gente nessa jornada todos os dias, fazendo devocional, orando junto. Tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado, tá bom? Então fica aí o convite, a dica para vocês. Gente, aqui hoje nós temos um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 2, e é o verso 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Perdão. E o título da nossa mensagem hoje diz: Você foi escolhido. Olha aí que bênção! Tem gente que tem medo dessa frase. Tem gente que fica com o pé atrás de ser uma pessoa escolhida. Deus, ele chama o povo de Israel, né, de nação santa, de povo escolhido, povo eleito. E nós, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós estamos incluídos, né, nessa nação aí, nesse povo de Deus. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Cristo, né? E assim honramos com Ele. Amém? Então, gente, se nós somos escolhidos, somos chamados, somos eleitos, é para anunciar Cristo. É para resgatar os outros irmãos, resgatar as vidas para Jesus. Somos chamados e temos essa missão e não há por que temer. Cada um recebe um propósito, recebe talentos, dons, é capacitado conforme o propósito que Deus tem designado para cada um de nós. Mas todos têm o seu propósito. Se não estávamos aqui, Deus não teria nem permitido nascer. Por isso, não se sinta um excluído, um acidente de percurso. Eu nasci, fui abandonado. Se você nasceu, irmão, se você nasceu, minha irmã, e você está aqui neste mundo, você tem um propósito. Você não está aqui de graça para nada, não. Deus tem plano na sua vida. Então, como saber esse plano? Como que eu vou saber o meu propósito? Buscando a Deus. Ah, mas isso eu escuto constantemente, eu não consigo entender o meu propósito. Eu oro tanto, eu assisto vídeos, eu vou para o culto, eu faço isso, faço aquilo, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que Deus quer de mim. Amados, quanto mais você buscar, você vai sim conseguir ouvir a Deus. E você vai entender o seu propósito. O problema é que a gente demora para silenciar o mundo para poder ouvir a Deus. Mas quando a gente consegue, a gente passa a ter a nossa vida totalmente dirigida por Deus. Não tem mais como a gente estar errando. Ou a gente reduz muito a nossa margem de erro, né? Porque a gente está seguindo a direção de Deus. A gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está identificando quando é Deus falando. Isso é muito importante e por isso que eu falo todos os dias aqui. Eu vou contar um breve testemunho para vocês do que aconteceu comigo esses dias, para vocês entenderem a importância de a gente estar ouvindo a Deus. Um dia desse recente, eu estava me preparando para dormir, já à noite,
E eu senti, assim, uma alegria, uma paz, sabe? Uma coisa boa, assim, muito, mas que chegou de repente. E eu me senti assim, comecei a agradecer a Deus. Eu disse, eu vou orar, Deus com certeza me quer na presença. E me pus a orar, e orei por todo mundo, pelos meus filhos, como eu sempre faço, meus pais, enfim. Orei muito, orei em línguas. Eu senti que veio aquela necessidade de orar, de orar. E eu orei, fui dormir. E eu tive como a gente diz, né, um pesadelo. E eu sonhei que eu perdia um dos meus filhos. E eu chamava por ele, eu não encontrava. Eu acordei sem ter encontrado ele no sonho. E quem é pai, quem é mãe, sabe que quando a gente tem esse tipo de sonho com os filhos, a gente acorda apavorado, quer logo ver, né? E assim eu fiz, né? Vi meu filho, abracei ele e beijei, enfim. Quando acordamos no outro dia, ele foi para a escola, né? E eu passei a manhã inteira sentindo, sabe? Eu não associei o que eu estava sentindo ao sonho. Porque se eu tivesse associado, eu tinha ido correndo na escola. Mas eu fiquei aqui angustiada. Sabe quando você fica, sei lá, uma coisa estranha, você fica agitado sem ter motivo. E eu estava me sentindo assim. E quando eles chegaram da escola, eu fiquei sabendo que ele, justamente o que eu tinha sonhado, tinha se envolvido numa brincadeira lá e tinha caído, ele, um colega, e o colega quebrou o dente da frente. Na mesma hora, eu me perguntei, eu me lembrei que eu orei. Eu não me lembrei do sonho, mas eu me lembrei que eu orei e eu disse, Deus, eu pensando, né? Deus, eu orei tanto. Por que aconteceu isso? Veja como é o pensamento do ser humano. É tipo, Deus, eu orei porque o Senhor deixou que aconteceu isso com o meu filho, né? Mas eu nem associei que eu tinha sido chamada para orar, porque aquela paz veio do nada, me invadiu, aquela alegria. Eu fui chamada para orar. Não associei, não lembrei do sonho, né? Aí, um tempo depois, naquele mesmo dia, mais tarde, aconteceu uma outra situação já no trabalho e eu ali estava muito aflita e eu me lembrei, Deus, eu orei. De novo eu me lembrei, Deus, eu orei tanto essa noite, mas eu te agradeço, Senhor, por essas coisas que aconteceram hoje que não estavam nos meus planos, não foram agradáveis, mas eu agradeço, porque com certeza tem algum propósito nisso. Eu agradeço pelo que aconteceu com meu filho, por essa situação agora, que eu não estou entendendo, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. Embora o Senhor tenha me chamado para orar, e eu orei em obediência, e é maravilhoso estar na tua presença. E agradeci muito, sabe? Eu fui muito grata. E não demorou não, gente. O Espírito Santo disse para mim, quando eu falei do meu filho, o Espírito Santo disse, era para ter sido pior. Então, gente, entenda. Às vezes a gente acha e até meio que cobra a Deus, né? Deus, eu orei, o Senhor permitiu que acontecesse isso com meu filho. Mas Deus, ele ouviu, ele protegeu, porque era para ter sido pior. Ele livrou meu filho. E ele me chamou para orar, para ter essa proteção no meu filho. E ele me avisou em sonho que ia acontecer algo com o meu filho, que eu não estaria perto, não teria domínio da situação no momento. Entendem? Deus me alertou 2 vezes. 2 vezes. Então, gente, quando nós temos essa comunhão, quando a gente está acostumado, é muito rápida a resposta que a gente tem do Espírito Santo. E Deus nos confirma. Ele não só mostra, como ele confirma. E aí foi que eu agradeci mesmo. Meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, e perdão por eu ter perguntado.
por eu ter, né? Porque quem é pai e mãe, quando é com filho, olha, a gente se transforma, né? E a gente esquece que o nosso filho, ele é filho de Deus. Nós estamos aqui tomando conta, né? Mas é o sentimento natural do ser humano de proteger, né? Como os animais também, né? Tem esse instinto de proteger filhotes, né? Natural isso. Deus com certeza entende isso, que é natural do ser humano. Mas, sabe, gente, ficou muito clara assim a minha percepção de que Deus agiu na situação. Ele interviu, ele me alertou, ele me mostrou e ele agiu. Ele protegeu, deu livramento ao meu filho. Então, essas coisas a gente consegue ter com a comunhão com Deus, com a gente se habituando a ouvir a voz de Deus. E aí a gente vai entender Deus nos chamando, a gente vai entender o nosso propósito aqui nessa terra, entender o que a gente veio fazer e nunca mais a gente vai se sentir perdido. Nunca mais. Porque a gente vai estar debaixo de uma palavra profética. A gente vai estar debaixo de uma estratégia, um plano de Deus e as suas direções. Amém, gente? Isso é um assunto assim bem extenso, né, que eu poderia fazer outras vezes. Vocês deixem aí nos comentários. Mas de fato é uma coisa que eu chamo, eu diria assim, é básico. É básico a gente ouvir a voz de Deus na nossa vida, para a gente estar alinhado com o propósito. Amém? Bom, ele deixa aqui essa frase: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Bom, foi o que eu falei, né? Gente, ele recomenda a leitura do Salmo 62, tá bom? Pra gente ler aí, meditar na palavra. Então, deixa seu like, deixa seu amém aí nos comentários e compartilha para evangelizar. Não esquece, envia esse vídeo para alguma pessoa, tá bom? Para levar a palavra de Deus, semear na vida de alguém a palavra de Deus. Tá bom, gente? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor gerou esse testemunho na minha vida, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos e eles pudessem ter a mesma experiência de ouvir a Tua voz. Senhor, que possam Te buscar mais e mais a cada dia. Todas essas pessoas que estão aqui comigo, Pai, eu Te apresento. Toca a vida dessa pessoa, Senhor, com o Teu poder. Desperta os sentidos espirituais dessa pessoa. Abre seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais, Senhor. Derrama da Tua graça na vida dela, Pai. Derrama, Senhor, a Tua misericórdia todos os dias. Senhor, toca essa pessoa, Pai. Toca seu coração. Traz para ela, Senhor, tudo que ela está precisando. As bênçãos que o Senhor tem reservado para a vida dessa pessoa, Pai. Renova o seu ânimo, renova a sua fé, a sua esperança, Pai. Que haja, Senhor, na vida dela restauração da sua força, da sua coragem. Que haja, Senhor, restituição de tudo que as trevas tenham levado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca essa vida, afasta dela todo o mal, Senhor. Onde houver uma enfermidade, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E lhe abençoa, Senhor. Traz salvação à sua casa. Traz libertação, Senhor. Que seja feita uma nova história a partir de hoje, Pai. Que ela possa estar debaixo da Tua direção, debaixo da Tua palavra, ao longo da sua jornada. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Busquem mais a Deus. Quanto mais tempo na presença de Deus, melhor. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam de valorizar o tempo no secreto com Deus. Só em adoração ou com palavras. Às vezes a gente nem força nem para isso. A gente entra na presença de Deus e só chora. Mas Ele recebe. Ele recebe porque Ele sabe o que você tem, o que você está passando. Mas não deixe de entrar na presença de Deus. Amém? Amados, não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários.
Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.